Seja muito bem-vindo, pessoal do BRTV Max. Estamos aqui hoje no estádio Benedito Teixeira, o Teixeirão, para trazer um convidado super especial. Você vai ouvir a história do Miguel, ele que é o colecionador, o mochileiro da bola. Já conheceu mais de 500 estádios e esse estádio aqui foi o primeiro. Vem com a gente, vem conhecer a história do Miguel, o mochileiro da bola. E como eu falei, estamos aqui hoje no Teixeirão com o Miguel Freitas. Miguel, o famoso mochileiro da bola. Conta um pouquinho mais. Foi daqui que surgiu, não a ideia, né? Mas aqui surgiu a paixão pelo futebol, acompanhando dentro do estádio. Isso, acredito que foi as primeiras lembranças que eu tenho de uma partida de futebol, das emoções. Antes de sair para viajar, aqui foi os grandes jogos até meus 15 anos, 14 anos, que eu tenho recordação, foi aqui no Teixeirão, que eu guardo com muito carinho. E você já torcia aqui pro América ou já tinha um time específico? Você, assim, o pessoal te pergunta muito qual time que é o do mochileiro? Sim, eu torço o grande, né, o Corinthians, só que sempre acompanhando o time da cidade, o América. Hoje o Mirassol na situação que está, acompanho mais também, porque infelizmente o América está tentando essa reconstrução. Tem poucos jogos no ano, mas acredito que agora vai voltar aos tempos de glória, quem sabe ter grandes públicos aqui ainda. Se Deus quiser. E voltando pro assunto estádio. Beleza, veio aqui no Teixeirão, já acompanhava o time da cidade, acredito que acompanhava o Corinthians também, o Corinthians jogou muito aqui. E aí, como surgiu a primeira viagem? Já foi planejado, tipo, eu vou viajar para conhecer estádio ou não? Eu sempre gostei muito de viajar, né? E sempre que eu tentava viajar, antes menor de idade, que eu ia com a família, eu tentava ver se tinha algum jogo, se tinha alguma partida ou algum estádio para começar a visitar e assim conhecendo sempre coisa nova. Mas daí, tipo, beleza, vai somando um pouquinho ali, vai ver no Teixeirão, outra cidade aqui na região e tudo mais. Mas e o primeiro estádio internacional, por exemplo? Já veio na cabeça, eu vou fazer uma viagem internacional para ver o estádio ou não? Foi surgindo como fosse um hobby? Não, o primeiro jogo que eu vi internacional, eu sempre sou aqui do interior, então nunca tive essa vontade de ir para fora. Então, 2016, eu fui para o Chile com os amigos, mas no primeiro momento que teve a oportunidade, eu falei, a gente foi ver para ver neve, esquiar, eu falei, eu vou para ver jogo. Então, meu primeiro jogo internacional foi lá no Chile, foi Universidade Católica e Real Potosí, da Bolívia, pela Copa Sul-Americana. Acabei ainda pegando um jogo internacional. E ali já falou, opa, peraí, não, legal, bacana. E tem muita diferença, assim, acredito que já tenha sido impactante. Você sai de uma torcida brasileira para pegar uma sul-americana logo de cara ali, qual que foi a diferença que você sentiu? O que é muito diferente é que cada país, cada estádio tem sua peculiaridade. Então, alguns países, igual o Chile, é bem difícil para a questão de comprar o ingresso. Eu gosto de acompanhar não só o futebol em si, mas a cultura de estádio, o que a galera come, alimentação, como que eles torcem. Algumas torcidas são bem calorosas, o Chile tem algumas bem, o Colo-Colo que eu tive a oportunidade. Então eu gosto de viver a experiência do jogo, não só o futebol em si. Não, bacana. Galera, vou pedir desculpa, aqui a gente tá no meio do Teixeirão, um calor desgramado, que eu tô suando que nem uma panela. Tá tendo reforma no estádio, como a gente acompanhou no episódio passado, o Oswaldo falou que tá reformando o estádio inteiro. Realmente o gramado tá legal, tá tudo bacana aqui. Mas a gente vai voltar pro estúdio pra gente dar continuidade nessa história e você não sai daí não que a gente volta rapidinho. Estamos de volta agora aqui de dentro do estúdio do Seleção FC. Bom, vamos continuar a conversa, né, Miguel? A gente parou nos primeiros passos, digamos assim. Você contou pra gente onde começou, que foi no Teixeirão, dali a sua paixão pelo futebol foi te levando aqui nos estádios da região e tudo mais. E aí vem a primeira viagem internacional, como que foi? Igual eu falei lá, a primeira foi lá no Chile com amigos e fui assistir o jogo no Chile, voltei, foi só aquela vontade, falei, eu quero ir mais, tinha aquele desejo de conhecer os estádios europeus e falei,
quem sabe um dia chegar aí no Bernabéu, no Barcelona, no Borussia Dortmund, porque eu sempre fui fã dos grandes times e das grandes torcidas. Sim. E em 2017 eu tirei um período sabático e fui fazer um mochilão lá na Europa. Uhum. Eu tinha uma base que era Portugal, que meu primo mora lá. Então ele falou, vem pra cá que você não vai pagar hospedagem, comida e nada. Uhum. Então eu falei, que o dinheiro era pra durar 3 meses, acabou ficando 6 meses rodando lá na Europa. Foi economizando, tipo, agora dá pra ficar mais tempo. Porque aí eu não pagava hospedagem. A comida geralmente ele fazia e falava, não precisa ajudar. E assim, e sempre foi assim, porque a galera vê lá no seu Instagram, não sei quantos países, mas não sei quantos estádios. Fala, pô, o cara é ricão, do luxo, fica viajando de avião e tal. Não é assim também, né? Não. Tem muito perrengue e geralmente eu cheguei nesse número expressivo de 530 estádios, né? 49 países, mas sempre fui picotando. Então fui aqueles 6 meses, voltei, trabalhei. Em 2018 teve a Copa do Mundo, então a gente foi pra Rússia, eu fui com mais amigos e para chegar até a Rússia, o que a gente fez? Eu tenho um amigo muito próximo, que é também muito mochileiro. A gente sempre vai, sair do Brasil, onde está mais barato para chegar na Europa? Aí tava em Madrid. Mas chegamos em Madrid, como que a gente vai chegar até a Rússia? Aí a gente foi para Finlândia. Mas e aí? Aí da Finlândia a gente pegou um barco para Estônia. Nossa. Depois um ônibus para Rússia e depois um trem de São Petersburgo para metrô, para Moscou. Então, tipo assim, sempre regradinho, vamos economizar. Hotel chique, nem pensar. Não, sem. Hotel 1 estrela, meia, dormindo em hostel com 10, 15 pessoas. Hoje já tô um pouco mais metido, às vezes pego só com 8, 6. No quarto, né? No quarto. Banheiro compartilhado e sempre preservando por economizar para viver mais experiências. Sim. Bom, voltamos lá, então, tua primeira viagem pra Europa. Aí foi pra lá, então, ficou em Portugal. E ali em Portugal você já foi... Porque a Europa também é tudo mais próximo, né? Então eu acredito que você já conseguiu fazer um número bem grande ali já. Isso. E eu conheci um aplicativo lá na Europa que chama Couchsurfing, que é de hospedagem para troca de experiência com outras pessoas que utilizam o aplicativo. Então o dinheiro foi rendendo ainda mais, porque quando eu saía de viagem, eu também não pagava hospedagem. E aí eu pensava o seguinte, a Inglaterra é um país muito caro, e embora o futebol é muito competitivo. Mas eu pensava, se eu tiver uma vez no Brasil, eu chamar algum amigo, ou esposa, e chamar ela pra Inglaterra, ela vai topar. Falei, mas pra Hungria, ela vai falar, o que eu vou fazer na Hungria? Então aí eu comecei a dar prioridades pros países baratos da Europa e lá no leste europeu, para fazer mais números e conhecendo mais culturas. Então eu comecei Hungria, Eslováquia, Eslovênia, Bulgária, Romênia, Polônia, República Tcheca, e assim o dinheiro foi rendendo e viajando. E as histórias, o que foi rendendo nesses países? Porque eu imagino que, tipo, lá o acesso talvez seja mais fácil no estádio, talvez até algo mais, a jogadores, quem sabe. Como que foi lá? Esse Couchsurfing possibilitou, por exemplo, eu fiquei em San Marino, na casa de um rapaz, de um moleque lá, que ele era jogador da seleção de San Marino e dono do pub. Porque lá o futebol é semi-profissional, amador praticamente. Entendi. Então ele me hospedou, então além disso, ele fui no pub dele e ele jogava na seleção, ele me deu uma camiseta da seleção de San Marino. Caramba. Fiquei falando um pouco mais das hospedagens, das histórias malucas. Eu fiquei na casa lá em Budapeste, na Hungria, que a mulher tava com 2 filhas, o marido dela tava na guerra e eu dormi no chão da cama dela. Então, Caramba. sempre tem o respeito. Lógico. Porque você é avaliado no aplicativo, não é tanta loucura assim que você vai fazendo. Não, falar a verdade é bastante loucura, né? Tipo, você tá entrando na casa de uma pessoa que você nunca viu na vida, de outro país, sei lá, não tem muito perigo isso não? Tem, mas você tem avaliação lá das outras pessoas, óbvio, eu já perdi a noção do perigo, então pra mim isso é considerado normal. Eu tava agora na Guatemala saindo de um jogo, aí eu vi um acidente, falei, vou filmar aqui pra ver o que acontece.
mostrar que tava congestionado. Do nada o cara sacou uma arma pro cara que tinha batido atrás. Caramba. E aí eu fiquei morrendo de medo do cara ver que eu tava filmando e vir pra cima de mim, mas graças a Deus tô vivo. Cara, bom, a gente tá... É que eu acredito que é muita história da tua cabeça, deve estar fritando aí, porque vai relembrando as coisas e tudo mais. Mas assim, lá na Europa, qual que foi a principal dificuldade que você teve? Lógico que financeira, obviamente, porque se deixar, quem gosta de futebol quer ir nos principais estádios e tudo mais. E não é barato, né? Não. O ingresso, essas coisas. Alguns países lá o ingresso é bem caro. Por exemplo, como a gente sai no estilo mochilão, principalmente na Europa, que os países são próximos, então, mesmo que você tá na Europa, você trocar a República Tcheca pela Polônia, pela Alemanha, é uma outra cultura. O transporte público muda tudo. A informação dos ingressos também. Tem país que você tem que comprar antecipado, tem país que você tem que comprar na bilheteria, tem país que você só consegue se você for membro. Então... Eu ia te perguntar justamente isso. Como que você fazia? Tipo, na raça mesmo. Assim, você chegava no país e ia pesquisar ou você já vinha pesquisando antes? Como que você fazia? Não, geralmente eu sempre compro o ingresso oficial do clube. Então, eu falo, tal dia eu sou um cara... Sou formado em administração, então estou um pouco de organização, embora a vida bagunçada. Então, eu sempre planejo, falo, tal dia, provavelmente, se nada der errado, eu vou chegar em tal lugar. Então, eu já vou acompanhando o Instagram do clube, as redes sociais, o site do clube, para saber a informação de quando vai sair a venda, de como é feito a venda. E hoje em dia, existem alguns canais, uns grupos nas redes sociais, que os próprios membros ajudam a conseguir ingressos. Porque hoje em dia o turismo esportivo está muito forte. Então, do mesmo jeito que a gente quer ir lá conhecer os grandes europeus, os europeus querem vir para a América do Sul para ver os argentinos e os brasileiros. Então, existe essa troca também entre as groundhoppers, que é o pessoal que vai atrás de estádio. E essa galera, tipo... É mais receptiva, digamos assim. Porque eu acredito que se eu for procurar da pessoa, do público comum, rola também aquele preconceito. Tá vindo de outro país, tá? Sei lá, vai, entre aspas, encher o saco aqui. E já você tendo uma comunidade de negócio, acaba facilitando mais, né? Como eu viajo para ver mais jogo de futebol, então onde o brasileiro chega, que teoricamente, querendo ou não, a gente é muito respeitado nesse meio, né? Legal. O único país pentacampeão. Então, se você for num país menos tradicional, que tem futebol, e chegar lá e falar que é brasileiro, todo mundo fala, mas o que você tá fazendo aqui? Então, essa receptividade deles é muito grande. Tá, bacana. Não, porque a gente ouve, né, histórias aí, tipo, país tal, o pessoal não recebe tão bem o turista e tudo mais. E aí, pra você que tá conhecendo vários países em sequência, eu acho que você acaba tendo mais uma noção do que onde você é bem quisto e não. Mas se tiver uma comunidade ou igual você, um certo objetivo, que é só pra ir lá ver o jogo e tudo mais, acaba tendo uma recepção melhor. Ou não? Não, sim. Existe essa troca de experiências e tal. Existe, óbvio, países que são mais fechados, culturas mais fechadas. Até mesmo, para eles receber a gente, eles já são mais na deles, mas eles ajudam com ingresso, com informação. Tem que se lembrar que você está de férias, está curtindo, então o que rolar, o que acontecer, qualquer paixão diverte. E, cara, eu tava vendo nas suas redes sociais, a gente vai até pôr imagem aqui depois, você teve acesso a um jogo, que aí você acessa o gramado e ainda fica com o troféu da partida. Como que foi isso? Isso daí foi em Andorra. Eu falo sempre que esse daí foi uma das piores partidas que eu fui na vida. Não, brincou. Andorra é um país entre a França e a Espanha. E eu fui em 2017. E tava na época do tic-tac lá do Barcelona. Guardiola. E aí eles achavam que era o Barcelona. Então eles ficavam tocando a bola e não passava do meio de campo. Não avançava. Não. E aí tava 0x0, 0x0. Era uma final. Foi pra prorrogação. Aí no final, a hora que eu falei, não, agora vai pros pênaltis pra emocionar. O cara me acertou um gol lá de fora da área e foram campeão. Aí eu tava lá, eu falei, cara, vou entrar pra tirar uma foto ali no gramado. Aí eu falei,
pode tirar uma foto aí? Ele falou, não, pode, beleza. Aí eu tirei uma selfie com ele. Não satisfeito, eu falei, cara, bate uma foto pra mim com o troféu aí. Aí acabou e eu tirei essa foto com o troféu de Supercopa de Andorra. Mas era o principal campeonato lá. Não é o principal, é que nem a Supercopa do Brasil. Era o campeão da Liga. Com o campeão da Copa. Isso, campeão da Copa do Brasil contra o campeão do Campeonato Brasileiro. Não, mas, pô, já é uma final bem interessante. Internacional, E aí você sai com o troféu lá. Exatamente. E esse estádio era grande assim ou não? Não, era pequeno. Devia caber ali uns 2.000 pessoas. Porque não tem cultura nenhuma e o Estádio Nacional estava fechado. Que o Estádio Nacional lá é o maior, que é onde a seleção joga. Que doideira, cara. E assim, é legal porque eu fico imaginando a experiência em si. Você chegar e tal, vou lá na final. E assim, a diferença tão gritante de um lugar, sei lá, poucos quilômetros ali tem, igual você falou, França, Espanha, que são tradicionais, tem uma tradição gigante no futebol, uma paixão gigante, e ali você chega, tem um acesso tão grande assim, né? É porque são países pequenos, né? A população do país é pequena, certo. Então não tem apreço muito. Embora tenha um time de Andorra que disputa a segunda divisão da Espanha. Lá na Europa tem esses casos. Inclusive aquela camisa preta ali, ó, do Vaduz. Essa, né? Isso, eles são de Liechtenstein, só que eles jogam na segunda divisão da Suíça. Vale lembrar, galera, que todas essas camisetas aqui foi ele que trouxe, então a gente tá fazendo um cenário especial aqui com camisetas diferentes. Aqui, ó, ele me presenteou já com adesivo dele, do Instagram dele, o Mochileiro da Bola. Segue ele lá. E também ele já deixou separado aqui alguns ingressos e credenciais que a gente já vai contar mais pra frente aqui. Cara, legal. Aí você me volta da Europa e já começa com mais vontade de acompanhar ou não? Falou assim, peraí, já fui bastante ou só foi crescendo essa vontade? Não, quando eu voltei em 2017, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida, né? Que legal. Aí eu sabia que eu tinha direito à cidadania europeia, então eu comecei a correr atrás pra reunir a papelada. Então, muita gente acha que eu sou milionário, eu não sou, então foi tudo passo a passo. Então, voltei, fui pra Copa em 2018, 20 dias, voltei, continuei trabalhando, juntando direito. 2019 eu consegui tirar a cidadania italiana. Aí em 2020, que aí eu falei, cara, agora eu vou resolver e vou mudar pra Inglaterra de vez. Que aí eu vou melhorar meu inglês, que até então eu não falava quase nada. E já tinha feito tudo isso? Tudo isso. Em 2017 eu não falava quase nada de inglês, aí eu morria de medo. E aí meu amigo falou, cara, já viu um mudo morrer de fome? Então, vai que vai dar tudo certo. E aí em 2020 eu mudei pra Inglaterra pra melhorar o inglês e pra ir em jogo. E aí, 3 dias lá, deu a pandemia, o lockdown. Nossa. Fechou tudo. E você passou a pandemia lá ou você voltou? Não, aí eu passei lá, fiquei 3 anos lá na Inglaterra. Só que aí como fechou tudo, eu praticamente... Não viu quase jogo nenhum. Os 6 primeiros meses era só trabalho. Porque aí os ingleses ficaram em casa, recebendo benefício, e aí eu aproveitei para trabalhar, para fazer grana e depois começar a viajar. Aí eu brinco que eu fui como um jogador, tipo, profissional. Tipo, comecei, foi liberando as restrições, então eu comecei lá de baixo, jogo de 10ª divisão, 8ª divisão. Aí passavam a fase do Covid, agora pode aglomeração mais próxima. Aí foi 5ª divisão, 6ª. E lá tem bastante, né, cara? Tem. Eu morei em Liverpool tem até a 13ª divisão. Caramba. Mas geralmente a 1ª, 4ª divisão é a liga que eles falam, que é considerado futebol profissional, que eu fiz os 92 estádios, que é um desafio que os ingleses têm lá, tipo, de ir da 1ª à 4ª divisão em todos os estádios da liga inglesa. Em quanto tempo você demorou pra ir nesse? Eu cheguei a fazer em 1 ano o desafio. Caramba! Só que, na verdade, não foi 1 ano, foi uma temporada, né? Sim, aquele lá atravessa de julho a julho. Isso.
Só que eu cheguei a fazer em uma temporada. E aí depois eu comecei a repetir alguns. E assim, qual que é o que mais chama atenção? Cara, eu gosto muito do Tottenham. Pra mim é um O dos... novo O já? novo. Uhum. Pra mim é muita modernidade, tecnologia. O de torcida do Liverpool, não é porque eu morei lá, mas pra mim é a mais animada. Aí tem um da terceira divisão do Plymouth, que é longe pra caramba e também é um estádiozinho bem maneiro, do Fulham. Lá tem muito estádio, tipo, de bairro, assim, né? Mais fechado, assim, mais... Como pode dizer? Não é aquelas arenas gigantes, né? É mais fechadinho, né? Sim, eles têm muito grau de pertencimento da comunidade. Uhum. Então ele se sente orgulho de pertencer àquela comunidade e apoia frequentar o pub do estádio. Uhum. Então eles têm muito esse grau. Igual a gente tava falando lá no Teixeirão do América, do Mirassol, dos times grandes. Lá eles têm esse orgulho de ir no time da cidade. Uhum. E aqui no Brasil a gente quase não tem isso. É mais muita rivalidade aqui no Brasil, eu acredito, mas pouco comunidade. É porque também os clubes partiram muito de clubes sociais, né? Aqui. Mas poucos clubes são representando cidades mesmo, igual Santos, Mirassol e tudo mais, né? Mas lá também tem essa questão do clube social. Eu falo mais que aqui o brasileiro ele gosta de vencer. Ah, sim. Então não importa pra ele o time ficar em oitavo. Entendi. O brasileiro tem que pra ser bom tem que ser campeão. Pro pessoal lá, eles já aceitam, já sabem aceitar onde o time pode chegar. Isso, ele sabe que não tem como competir com o Manchester City, com o Barcelona. Então só dele ter o pertencimento, falar assim, pô, mas pelo menos eu vou ali, tipo, eu vou lá no Maião, eu vejo lá a diretoria passando, eu troco uma ideia, ele tem esse grau de pertencimento. Aqui a gente não tem. Bacana. O Dr. Edson tá sempre lá no Almeida comendo um torresmo. Ó, a gente volta daqui a pouquinho pra continuar esse bate-papo e não sai daí, que tem muita história boa pra contar ainda. Acho que todo atleta, né, de futebol, ele tem aqui tudo que é necessário. Estamos de volta aqui com o Mochileiro da Bola. Vamos continuar o nosso bate-papo. Para você que está chegando agora, ele já visitou mais de 500 estádios, mais de 49 países, né? É isso? 49 países. Certo. Mas é que já foi num país mais vezes, então pode ser mais de 49. Cara, vamos lá, vamos continuar o bate-papo. Você já contou bastante da Inglaterra, que você participou. Cara, eu acho que quem não sonha em ser jogador de futebol, sonha em fazer o que você fez. Conhecer os estádios, eu acho principalmente cultura, né? Viver aquela paixão que o pessoal tem. E lá na Inglaterra eu imagino que seja até mais, né? Lá que nasceu o futebol, né? Muita gente pergunta se eu gosto do futebol em si. Eu brinco hoje em dia que eu nem vejo mais a galera lá jogando. Que eu gosto de realmente presenciar a cultura do país, as comidas, o que a galera, como que vai chegar nos acessos. Tem estádio, eu não visito só estádio grande, então eu vou em jogo de terceira, quarta, quinta divisão, então aquelas ruelas pequenininha, isso que me fascina mais do que a partida em si. Qual estádio, assim, lá na Inglaterra que te surpreendeu, não pela ou modernidade ou nada, mas pelo clima, pela torcida, assim, você falou, pô, aqui é legal pra caramba. Cara, igual eu falei, o do Liverpool pra mim é o que a atmosfera mais que canta. Mas se você tiver a oportunidade lá na Inglaterra de ver aqueles jogos não league, que são da quinta divisão pra baixo, que é aquelas fotos que viraliza, que a galera fica em volta daqueles pau, que não tem nem arquibancada, e a galera fica tomando a pint, a cerveja, o chopp, porque na Inglaterra não pode beber na arquibancada. Então a galera gosta de ir nesses non-league, é uma cultura, porque eles podem beber em volta do campo. Ah, entendi. Então qualquer jogo que você for, provavelmente vai ter um inglesinho lá tomando uma. E às vezes nem é porque conhece o jogador, nem nada, é só pra ver o jogo e tomar uma. É Caramba. meio que cultural, porque geralmente os jogos lá de non-league porque são todos amadores, então os caras trampam e final de semana vai bater a bolinha lá. E aí
eles jogam de terça-feira, às 7h45, ou sábado, 3 horas da tarde. Então, qualquer lugar que você andar lá na Inglaterra, você vai ver um campo com alguém em volta tomando uma cerveja. Da hora. E de Copa do Mundo, você foi só na Rússia ou você foi foi Catar depois, né? Isso, eu fui Brasil, aqui foi minha primeira. Ah, você já foi aqui? Já. Ah. Eu sempre gostei de futebol, né? Então eu falei, cara, eu vou, pelo menos um jogo da Copa, eu quero ver como é que faz. E aí meu primeiro jogo foi Coreia e Rússia, lá em Cuiabá. Cuiabá. Isso. Ah. E pra mim foi uma atmosfera incrível. E depois daquele jogo eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Toda a Copa do Mundo eu vou querer fazer um esforço. Coreia e Rússia. Em Cuiabá foi da hora. Imagina uma Copa fora do país como que deve ser. E na Rússia você foi em quantos jogos? Na Rússia eu fui em 6. Caramba. Que aí foi que eu falei no primeiro bloco. Aquela saga até chegar lá. E no Catar eu fui em 8. Que aí eu fiquei uma semana só no Catar. Só que lá era curto os trechos, né? Tipo assim, de viagem, né? O pessoal tinha falado na época que dava pra fazer um dia 4 estádios, se eu não me engano, né? Na Copa, né? Não de trajeto, não de viagem, mas tipo assim, você conseguiria assistir 4 jogos em um dia no diferentes grupos, né? Não tava tão simples pra ir nos 4, mas igual, eu fiquei lá 7 dias e vi... Falei 8, mas acho que foi 10 jogos. Então, teve 2, 3 dias lá que eu assisti 2 jogos no mesmo dia. Então, era possível você ir em mais jogos no mesmo dia. Teve uma galera que foi em todos os jogos da Copa, no 64, fazendo essas loucuragens. Caramba. E lá tinha o transporte público grátis. Então, era só apresentar lá o ingresso? O ingresso que você ia se locomovendo de um estádio para o outro sem gastar. Não, os estádios lá devem ser absurdos também, né? Foi. O 974, que é o do container, pra mim foi um dos mais emblemáticos, porque foi feito num container. E eu achei que eles falaram que ia destruir depois da Copa, mas não. Desmontaram, né? Mas eu acho que desmontou uma parte só, não foi? Não, porque o Botafogo vai jogar o Mundial lá, contra o Pachuca. Vai ser lá no 974 Stadium. Na verdade, hoje já passou o jogo já. Isso. A gente tá gravando, ainda não foi o jogo, mas o dia da exibição já vai ter passado o jogo já. A gente já vai saber. Cara, vai ser... E o Mundial, você tá pensando em ir? Cara, eu tava bem desanimado, mas aí eu comecei a ver o sorteio? O sorteio, uns jogos alternativos, Borussia e não sei lá quem. Eu falei, cara, tô animado. Embora os Estados Unidos seja bem caro, né? Vamos ver aí se tô tentando... A maioria, eu vivo de rifa. Então, todas as minhas viagens eu junto um pouco de grana, saio sem ter o valor total para concluir e no meio eu vou fazendo rifa de camisa, vou pedindo Pix de doação de seguidores, às vezes surgem alguns patrocinadores e ainda eu não tenho nada garantido, mas se pintar algum patrocínio eu tenho vontade sim. É legal você entrar nesse assunto pra gente já desmistificar isso, né? Igual você falou, tem muita gente que acha que eu sou milionário porque na nossa cabeça... quando a gente vê uma pessoa viajando o mundo e tal, e indo em estádio e tudo mais, fala, pô, esse cara tem uma renda fixa, tem alguma coisa que tá, tipo, ajudando ele. E aí, a gente no bate-papo aqui, fora do programa, você tava explicando justamente isso. Então, explica pra galera aí como funciona o seu planejamento de viagem, como que você faz, e pra quem quiser ajudar, como que consegue te ajudar. Então, lá na Inglaterra, eu mudei lá, eu trabalhava como entregador de comida por aplicativo, para ter justamente a flexibilidade do horário. Então, eu rodava ali 10, 12 horas por dia, acordava cedo. Quando eu ia para algum jogo, eu aproveitava a tarde que era ruim, pegava a estrada, chegava na estrada e ligava o aplicativo antes do jogo, ainda fazia uma ou outra entrega. Aí, antes de vir para o Brasil, eu juntei um pouco de grana. E o ano passado eu comprei uma motinha, uma scooter, 125, e rodei o Brasil todo nela nos 27 estados. Caramba. Com a grana e com um pouco de patrocínio que surgiu. Aí, hora que eu terminei o Brasil ano passado, eu fiz uma rifa da moto. Então eu fui, rifei a moto para levantar a grana e aí começar a fazer a América do Sul toda. E sempre viajando de ônibus, de carona,
Sem luxo. Sem luxo nenhum. Dormindo na casa de conhecidos, fazendo voluntários em hostel, que, por exemplo, você vai trabalha na limpeza, 4 horas ali, troca pela hospedagem do dia, e assim vai fazendo o dinheiro render. Sempre cozinhando dentro de casa, café da manhã. Geralmente os hostels que você hospeda, que você faz voluntário, às vezes uma refeição, um café da manhã está incluso. Então, sempre para render mais. E se alguém precisar ajudar a gente, tem minhas redes sociais lá no Instagram, o Mochileiro da Bola. Só chamar lá que a gente aceita doação, Pix, patrocínio. Estamos já quase mais de 50 mil seguidores. Já dá para fazer algumas campanhas legais. Não, bacana. E é legal você comentar justamente para mostrar pra galera, tipo, que não é fácil assim. É realmente um mochileiro mesmo, não é um cara que ganhou um patrocínio de uma grande empresa, vai fazer uma campanha e sai aí gastando, torrando, viajando de avião, viajando de tudo. Lógico, tem passagem aérea, porque ninguém vai pra Inglaterra de moto, mas também tem o lado do perrengue, de pegar busão e atravessar país de busão e tudo mais. Qual que história, assim, fora esse do acidente que você contou, imagino que você deva ter mais histórias, assim, de viagem que você passou, perrengue e tal. Às vezes perdeu um ônibus, perdeu alguma coisa, tem que dormir em rodoviária. Já aconteceu alguma coisa assim? Ah, não, perder ônibus e voo é direto. Isso daí nem me conta como perrengue. Eu acho que teve um momento que me fez refletir na vida, que eu falei, o que eu tô fazendo? Quando eu fui atravessar, eu acho que da Áustria para Polônia, ou da Polônia lá para aqueles... E aí foi em 2017, eu não falava inglês direito, e a mulher também, da atendente, também não falava. Só que eu precisava ir. Eu só falei, eu quero chegar nessa cidade. Ela tentou me explicar o negócio e eu não entendi. E aí ela foi e me deu 2 tickets, duas entradas lá, 2 passagens. E eu falei, beleza. Eu vi lá a saída da cidade que eu tava, o final, beleza. E aí eu fui de trem. E eu não entendi nada daquela língua lá. E a hora que eu entrei no trem, já me expulsaram de um banco lá, eu briguei aqui, achei minha vaga. Só que depois eu entendi que ela tava querendo dizer. Eu tinha a vaga no sofá ali no banco até tal cidade. Daquela outra cidade pra frente, eu não tinha vaga. Nossa. E era tipo, eu ia dormir às 11 da noite até 7 da manhã no chão do vagão do trem. Nossa, cara. E aí eu joguei minhas malas lá no chão e tava dormindo no chão e vira e mexe, parava em cidade, gente entrava, passava por cima de mim. Caramba. E aí, mas graças a Deus foi só umas 3 horas assim. Depois um cara lá falou, aqui tem uma vaga, pode vir e senta aí. Nossa. Eu acho que esse foi o maior perrengue de viagem. Que tipo, você fez realmente falar assim, cara, por quê, né? O que eu tô fazendo da vida? E tua família, assim, sempre apoiou, sempre achou maluquice, teus amigos mais próximos, como que foi a reação da galera quando você realmente decidiu? Falou, não, é isso que eu vou fazer e vambora. Então, quando eu fiz o primeiro mochilão, todo mundo viaja naquela, né, 20 dias. Então a galera achava assim, beleza, o cara foi viajar 20 dias. Só que aí foi rendendo. Eu fiquei 6 meses na primeira viagem. Aí todo mundo falou, ô louco. Eu nem tinha meu Instagram, só que aí meu amigo já começou a me chamar de um mochileiro da bola. E aí ficou esse nome guardado lá. E meu pai sempre falando, você precisa pensar no futuro. Aí eu sempre debatendo, falava, pai, eu vou ter vivido tudo que eu sempre sonhei, depois eu faço qualquer coisa. Porque história pra contar você tem. Porque assim, geralmente a gente deixa esse lado sonhador, digamos assim, de viver os nossos sonhos pra depois. Vou conquistar isso, vou conquistar aquilo, depois eu conquisto o meu sonho. Você não, você tá tipo, vou viver o sonho agora, vou fazer, depois eu paro pra pensar, né? Eu tinha o sonho, tipo, de aposentar e começar a viajar pra ver jogo. Mas tem tanta gente que morre no meio do caminho, né, velho? Aí veio Covid, veio não sei o quê. Então, quando eu fiz o meu mochilão, que abriu minha mente. Falei, cara, quer saber? Eu vou atrás do meu sonho, vou viver minha vida, depois eu monto um boteco e fico contando história. Não, com certeza. E quem for beber nesse boteco tá feito, porque, cara, é história e futebol. Tudo que o brasileiro mais gosta. O cara vai cansar, vai chamar de mentiroso. Falando, não é possível. E o Seleção FC foi até Mirassol
acompanhar a coletiva de imprensa de apresentação do novo coordenador técnico do clube, o ex-volante Paulinho. Eu tive a primeira lesão, né, de joelho, ligamento cruzado, e nessa minha primeira lesão, depois de um mês mais ou menos, eu falei, eu acho que eu vou começar a estudar. E aí, de lá para cá, estudei, fiz um ano inteiro, né, que foi a minha primeira lesão. A segunda lesão novamente, aí eu intensifiquei muito mais, só que aí comecei a olhar de uma outra forma, falei, eu acho que esse é o momento realmente de eu focar, porque daqui a pouco, obviamente, tem 36 anos hoje, né, comecei aí há 3 anos atrás, é muito novo, não, acho que você tem que se preparar, e eu, de muita gente que eu fui conversando, eles falaram para mim, né, os gestores, que é meu espelho, assim, você não pode parar e depois começar a estudar. Aí você vai perder 2, 3 anos para você começar a trabalhar. Na verdade, eu vim aqui para visitar, para ver como funcionam os processos do Mirassol. Dentro disso, fui entendendo como é, e daí, né, o Renato, o gringo, foi me acompanhando, que é um cara que, né, meu amigo, e que foi colocando algumas situações como funciona o Mirassol. Dentro disso, eu fui gostando, né? E ele me perguntou, o que você vai fazer no futebol? Eu falei assim, a minha área vai ser essa, coordenador técnico, e eu quero exercer. Então foi uma coisa muito natural, né? Até quando eu vim visitar, muitas pessoas não entendiam, por que tá aqui, né? Veio visitar. Eu falei, porque eu quero conhecer tudo e conhecer muitos clubes, muitas instituições. E hoje vejo o Mirassol como um clube muito organizado, conquistou tudo que conquistou por méritos, né? Chega uma Série A por capacidade, por muito trabalho, por uma gestão muito boa e porque existem processos. Eu acho que hoje muitos clubes no mundo, se tem o processo, a coisa funciona. Obviamente com uma coisa ou outra que tem que ser ajustada, que é normal, mas eu vejo um clube como uma potência muito grande, já chegou numa Série A, mas eu tenho muita convicção de que o Mirassol ainda pode alcançar coisas maiores. Bom, primeiro de tudo a gente vem conversando internamente pela busca do treinador. Não é uma missão fácil, porém eu acho que é o primeiro passo, né? A gente teve algumas conversas com alguns treinadores, sim. O Carille foi um deles. E daí conversamos, explicamos, mais uma vez explicamos como que é o Mirassol, o projeto, o processo que existe aqui dentro. E eu acho que muita gente para fora, né, tem a questão da Série A, né, do brasileiro, mas a gente tem o Campeonato Paulista, que é um estadual mais difícil para mim do país, né? Então nós temos que nos prepararmos para isso primeiro e aí consequentemente para uma Série A. Então são metas sim de passar, de chegar à fase de mata-mata e aí depois na Série A aí é uma outra coisa, né? Eu acho que temos que ir por partes, por etapas, porque a gente sabe a dificuldade que é o Campeonato Paulista. Então é nos prepararmos bem, fazer uma boa pré-temporada para começar um Paulista aí e chegar nessa fase de mata-mata. Acho que todo atleta, né, de futebol ele tem aqui tudo que é necessário, né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar em alguns clubes, né, fora do Brasil, mas hoje no Mirassol não falta nada, não falta absolutamente nada. Então o atleta chegar aqui e fazer o trabalho dele muito bem feito, tem toda uma equipe, toda uma estrutura para que ele possa desenvolver o melhor futebol dele, né? Então venho também nessa parte e vou analisar também, já vim analisando algumas semanas como foi colocado, mas de verdade, é uma estrutura que não falta nada. É o atleta chegar, treinar, jogar, né? Alimentação, dorme bem, tem tudo. Então é nós também nessa parte agora, né, de diretoria. Óbvio, se tiver alguma situação que precisa ser melhorada, ajustada, isso é normal. Todas as instituições passam por isso. Mas o Mirassol hoje ele tem absolutamente tudo para que um atleta de futebol necessite. E o novo coordenador técnico também comentou sobre a importância da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu pretendo e vou acompanhá-los, né? Uma das coisas que eu venho pensando muito é sobre a base também, porque nós temos que analisar, né? Acho que o Mirassol está nessa ascensão devido a todos os fatores, né? A organização, a gestão que isso também passa pela base, né? A categoria de base, que é importante. Então, eu vou acompanhá-lo sim, que é um campeonato importantíssimo, onde podemos, junto à comissão, olhar os atletas, observarem, e eles também têm essa ambição que o profissional está muito próximo, né? Então, vou sim acompanhá-los.
E as rifas, como que funciona? Você chega lá na cidade, você vai atrás de uma camisa legal, de uma coisa legal pra rifar, ou você já tem em mente, tipo, vou levar, sei lá, uma camisa do clube X e vou fazer? Não, geralmente eu falo, vixe, tô precisando de dinheiro. Vou lá, vejo alguma loja que se tem alguma camisa de clubes alternativos, e aí eu vou, que é difícil comprar aqui no Brasil, aí eu acabo comprando lá, levanto um pouco de grana lá entre os seguidores, e aí eu combino, falo, a hora que eu voltar pro Brasil, eu te envio. Entrega. Porque geralmente, igual eu falei, eu vou fazendo projetos. Então, geralmente é projeto ali de 4, 6 meses. Então, eu faço geralmente uma rifa por mês. Qual que é o próximo ideia para 2025 aí que você tá pensando? Então, o ano que vem, o Mirassol da nossa região vai estar disputando a Série A. Eu tenho o desejo de ver se eu acompanho o Mirassol em todos os jogos. Então, esse é um desejo. Ou se não, não tenho outro pensado ainda não. Ainda não tem nada planejado. Não. Mas, pô, só essa ideia do Mirassol já é bacana pra caramba, porque o Mirassol vai viajar bastante. Todo mundo aqui da região compra o chaveirinho, né? Que aí Sim. você tem acesso a todos os jogos daqui do estádio, aqui do Maião. E aí, pô, você falar que não, eu vou assistir tudo do Mirassol, já dá um conteúdo bacana já. Isso. E além do mais, que, por exemplo, se for pro Nordeste, às vezes tem os estaduais da Série B lá. Sim. Segunda divisão da Paraíba. Esses daí eu gosto de ir também. Então, como eu tenho essa flexibilidade de horário, eu posso ficar lá uns 5 dias e acabar pegando esses outros jogos também. E estamos de volta com o Seleção FC hoje, recebendo o Mochileiro da Bola. Cara, voltando para esse assunto de ajuda que você precisa e tudo mais, teve alguma história assim que você passou num país, alguma coisa assim que alguém te ajudou pra caramba, assim, que te marcou, uma solidariedade, ou sei lá, te ajudou numa situação difícil? Geralmente meu primo, né? Não, ajuda geralmente igual. Às vezes eu viajo e eu preciso retornar na cidade. E aí o aplicativo lá que eu fico hospedado, a pessoa acaba me hospedando depois de novo. Geralmente essas pessoas ficam de 2 a 3 dias, porque geralmente é troca de experiência mesmo, não é para você abusar da hospedagem. E aí a pessoa acaba ajudando, vê que tá fala, realmente eu vou precisar dormir aí de novo. Eles vão, aí pagam um almoço ali, uma janta a mais. Teve já bastante casos assim, que eles ajudam bastante. E aqui, assim, mais pra América do Sul, sei que você falou da torcida do Liverpool e tal, qual o jogo te marcou mais pro lado de cá? O futebol brasileiro ainda você acha que é o mais apaixonado ou não? Tem outros países aqui que é mais doideira, assim, mais loucura? Eu acho que o mais apaixonado é a Argentina mesmo. Né? Inclusive, um dos melhores jogos que eu fui, que eu falo de atmosfera, foi na final em 2019 da Sul-Americana, que foi o Colón e o Del Valle lá na Argentina. Sim. Eu tava lá nesse jogo. E os caras botaram mais de 40 mil lá no estádio. Não tinha um torcedor do Equador lá, do Del Valle. E os caras invadiram completamente. Foi um dos melhores jogos que eu fui de atmosfera. E mesmo assim, os caras tomando de 3-1 no lombo. E não para, né, cara? Não pararam. Eu fui na final da Sul-Americana aqui no Morumbi, né? São Paulo e Tigre. Aquela final que não teve o segundo tempo. E era impressionante. O São Paulo ganhou 2-0. Aí a torcida às vezes dava uma maquetada assim. A torcida dos caras cantando. E canta o jogo inteiro. Não é gritando, né? Tipo, só gritando. É cantando com banda e tudo. É diferente os argentinos mesmo, né? Eles são bem... Eu não cheguei a ver agora com o jogo do Racing com o Cruzeiro. Mas pelos números eu vi que eles botaram, 33 e o Cruzeiro levou 6 mil só. Então, eles, pra cantar, eles sempre são bem fervorosos. Eu até fiz um Reels meio polêmico, só que todo mundo lá canta a mesma música. Então, todo mundo fala assim, a torcida da Argentina, da seleção, sabe todas as músicas. Porque eles sempre cantam as mesmas músicas, até entre
as Entendi. torcidas, até entre os clubes. Uhum. Então tem só alteração lá, cada um a Sim. história do seu clube, mas é sempre o mesmo ritmo. E estádio, assim, qual estádio te chama a atenção? Eu imagino que, vendo o seu Instagram, eu já vi alguns do Chile lá, que eu acho chamam a atenção, né, pela paisagem em volta. Mas, assim, qual estádio, ou quais estádios, né, você lembra que você fala, pô, legal pra caramba esse estádio aqui. Às vezes o clube nem é tão famoso ou nada, mas o estádio em si era legal. O Chile, de termo de paisagem, é os melhores, Uhum. são os melhores, né? Principalmente de alternativo do Cobressal, que é aquele no meio do deserto do Atacama. Uhum. Então a cidade tem 6 mil, a população é de 6 mil e o estádio é para 12 mil lugares. Então eles falam que é o maior estádio do mundo porque nunca lota. E aí tem um monumento lá em cima de uma montanha lá do deserto, que você sobe lá e aí você vê tipo a cidade inteira, o deserto, só areia para todo lado e um estádiozinho lá no meio. Nossa. Esse é um dos mais emblemáticos. Eu comentei o do 974 lá dos containers, Uhum. lá o do Braga de Portugal, que tem a rocha. Sim. Esse também acho que é o top 3 De mais- estádio, assim. de estádio diferente, né? Cada um tem sua. Não, cara, eu acho que até é difícil pra você. Não sei se você tem esse ranking de estádios que você mais gostou e tudo mais, mas deve ser muito complicado porque é igual o Puskás. Ah, qual o gol mais bonito? Pô, diferente, né? Tem um gol de bicicleta, tem um gol de olímpico, de escanteio. Eu não gosto de colocar tudo no mesmo cesto, vai. Eu imagino pra você também. Você tem um estádio, pô, o estádio mais bonito que eu fui, às vezes, sei lá, é o do Tottenham. Não, é o estádio mais bonito. Pô, mas tem o do Cobressal, que é bonito, é diferente e tal. Você tem isso, um ranking assim ou não? Eu não cheguei a criar esse ranking Em papel. em papel e em pontuação. Aham. Mas eu gosto de falar dos alternativos. Eu não falar dos tradicionais, toda a mídia, todo mundo já conhece, então eu sempre procuro ver o diferentão. Vamos fazer diferente, então. Amanhã você tem a passagem e o ingresso pra qualquer estádio que você quer. Qual estádio você queria ir? Que eu não conheço? Ah, não, que você já conhece. Que você queria rever esse estádio. Qual estádio você acha que ia ser mais legal agora? O 974 pode Nossa. ser, né? E o que você não conhece? Eu acho que lá eu vou falar do país. Os marroquinos do Egito lá, Ah, é? aqueles caras. Mas tem uma curiosidade ou não? Eles são malucos, né? Tem uma fama meio de. A torcida é bem conhecida, do Zamalek lá, do Raja, do Casablanca, do Iad. Cara, a gente já vai pra parte final da nossa entrevista. Quero agradecer a sua presença. Achei muito legal a sua história. Agradecer você ter trazido as camisetas. A coleção é grande, é extensa, você já comentou. A gente pode até depois combinar um bate-papo, ir lá na sua casa, você mostrar mais. Qual que é o seu maior sonho ainda nesse projeto de mochileiro? O que você